Olá pessoal, no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a importância da leitura e da reflexão. Eu vou falar para vocês sobre um texto que chama Leitura, tirado desse livro aqui, chama O Vazio da Máquina, volume 2, do autor André Cancian. Então, quem foi o autor? Quem é o autor? Porque ele está vivo, né? O André Cancian, ele nasceu em 1982 em São Paulo. Ele é formado em letras pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Catanduva. O Cancian formou em 2009 em letras e ele escreve sobre ciência, filosofia, pensamento crítico, ceticismo, ateísmo, niilismo. Ele tem 2 sites que eu vou deixar para vocês na descrição e ele discute bastante sobre esses temas. Ele tem 6 livros sobre esses temas. E desses 6 livros eu vou falar para vocês hoje sobre um pequeno trecho de um dos livros dele, que é O Vazio da Máquina, tá bom? Nesse pequeno trecho, ele discute sobre a importância da leitura. Sobre o restante do livro, para quem tiver curiosidade, é um livro de 200 páginas, que foi publicado em 2015, não vou falar sobre tudo, mas ele discute sobre preconceito, suicídio, barulho, serenidade. Então são ensaios curtos sobre temas diferentes. São, se não me engano, 10 ensaios bem curtos. Eu vou falar para vocês hoje sobre um ensaio deste livro que chama Leitura. Mas é possível encontrar esse texto na internet, e eu vou deixar para vocês o link na descrição desse vídeo, com o nome de Sobre a Leitura e a Reflexão. Então, gente, no ensaio Leitura do André Cancian, ele começa discutindo e explicando a diferença entre erudição mecânica e erudição refletida. Erudição mecânica é ler bastante coisa, mas não internalizar o que você leu. É buscar uma quantidade imensa de informações e deixar aquilo tudo desordenado na sua mente. Isso não faz parte da sua estrutura, não se torna algo orgânico, algo que faz parte da sua vida. Já a erudição refletida acontece quando a pessoa lê sobre um determinado assunto e internaliza aquilo e percebe que o conhecimento está sempre relacionado com a realidade e que você lê muitas vezes para mudar seu comportamento ou mudar sua visão sobre a realidade. Então é importante que você leia, mas reflita sobre o que você leu, porque nesse processo de reflexão você vai internalizar esse conhecimento e geralmente é isso que importa. A erudição mecânica, saber várias frases célebres para parecer que você é inteligente só citando essas frases, não é uma ideia muito interessante, né? Porque você não vai aplicar o seu conhecimento na sua vida. Você vai citar frases, às vezes, totalmente desconexas, só para mostrar que conhece ideias de alguns pensadores, mas você não refletiu o suficiente para aproveitar essas ideias na sua própria vida. E, geralmente, um dos principais objetivos da leitura é justamente aprender a viver melhor, aprender a resolver problemas, aprender sobre coisas que já pensaram antes de você e que podem te ajudar na sua vida prática. Então, para que você possua uma erudição refletida, é importante que, primeiro, você abandone a ideia de que quanto mais, melhor. Você não tem que ficar lendo desesperadamente uma quantidade imensa de livros. Isso tem muito menos valor do que ler alguns poucos livros e internalizar o conhecimento que você tirou dali, as ideias que você tirou. Isso é muito mais importante. Então, abandone a ideia de que quanto mais, melhor, e diminua a distância entre o que você sabe teoricamente e da sua vida prática. O ideal é que você internalize na sua vida prática aquilo que você aprendeu, porque um dos objetivos da leitura é justamente isso, para você cometer menos erros, para que a sua visão da realidade seja cada vez mais precisa e correspondente ao que realmente acontece. Então, essas 2 dicas. Abandone inicialmente a ideia de que quanto mais, melhor, e tente fazer com que a sua perspectiva teórica sobre a realidade se aproxime da perspectiva prática. No seguinte sentido, use o conhecimento que você tem para melhorar a sua vida,
para deixar a sua visão do mundo mais coerente com a realidade, para que você tenha expectativas sobre o mundo que são reais. Essa que é a ideia, tá bom? É importante ter em mente o tempo inteiro que o pensamento crítico, a ciência e a filosofia, elas servem para te dar uma visão mais esclarecida da realidade. Então é para isso que você estuda, que você lê livros, que você reflete sobre livros, para você ter uma visão mais clara do mundo, para que o mundo não te surpreenda tanto. Quando você tem uma visão mais clara do mundo, suas expectativas são mais realistas, você sabe o que esperar em diversas situações, consequentemente você é menos surpreendido. Tenha em mente também que por mais que a gente estude, por mais que a gente leia, nós só temos conhecimento quando a gente consegue de verdade justificar esse conhecimento, quando a gente consegue explicar determinadas ideias. Então, eu sempre comento, né? Quando alguém te pergunta sobre algo que você leu e você diz, isso é muito complexo, geralmente significa que você não entendeu o que você leu, você não internalizou aquilo bem. Então, sempre que você se pegar respondendo, é muito complexo, volte, leia de novo e aprenda de verdade. E use a seguinte regra, eu só sei algo quando eu consigo explicar esse algo. E tenho que explicar para mim e também para os outros. Dessa forma, você vai ser obrigado a internalizar os conhecimentos sempre que você estiver lendo ou estudando. Então, tenha em mente, eu só sei aquilo que eu sei explicar. E para que a gente consiga pensar com clareza, nossa visão de mundo ela tem que ser toda organizada. Você tem que ter em mente também o tempo inteiro que a separação entre as disciplinas, física é separada de biologia, que é separada de química, que é separada de história, que é separada de filosofia, essa separação é um recurso didático. O conhecimento está todo interligado. Por exemplo, quando você chega num restaurante e pede para um garçom uma garrafinha d'água, por exemplo, o que você tem em mente? Você fala português. Por que você fala português e o garçom também aqui no Brasil? Por causa do seu passado colonial. Por que você bebe água? Ou mais, o que é água? A água é uma substância química formada por moléculas. Cada molécula de água é formada por 3 átomos. 2 átomos de hidrogênio ligados em um átomo de oxigênio. Pega o de hidrogênio, por exemplo. O que é um átomo de hidrogênio? Ele é constituído por 2 partículas, um próton e um elétron. O próton tem carga positiva, o elétron tem carga negativa. Eles se atraem através de uma força elétrica. Então, a gente pode falar aqui sobre física, filosofia, química, biologia. Essas coisas estão todas interligadas e é importante que você tenha em mente o tempo todo que conhecimento sobre diversas matérias tem que estar relacionados na sua cabeça e você tem que conseguir relacionar física com biologia, com química, com filosofia, com história, para que você tenha a capacidade de pensar com clareza sobre o mundo. E se você imaginar que a sua mente é como se fosse um cômodo da sua casa, como se fosse uma casa, as ideias que você absorve, elas são como objetos que você joga dentro da casa. Então, inicialmente, você joga os objetos de qualquer forma, fica totalmente desorganizado, né? Então, a mente é um cômodo e as ideias que você aprende em livros são objetos. Se você não refletir sobre aquilo que você aprendeu, é como se você pegasse objetos e fosse jogando de qualquer forma para dentro de casa. Jogou um objeto aqui, um outro objeto lá, aquela coisa fica completamente desorganizada. Como que você faz para organizar esses objetos que agora entraram na sua casa? Você tem que refletir. Por isso que não é importante, não basta só ler. Você precisa refletir sobre aquilo que você leu. No ato de refletir, de explicar para você mesmo, de explicar para os outros, você vai acabar organizando as ideias na sua mente, inclusive eliminando ideias incorretas e esclarecendo as ideias que são corretas. Você vai organizando os objetos que estão dentro da sua casa. Então, ler, absorver uma quantidade imensa de informações, é só sair jogando objeto para dentro da casa. No ato de refletir,
você vai organizar as ideias e, consequentemente, vai ter um pensamento mais esclarecido sobre o que você acabou de ler. Vocês certamente já conversaram com pessoas sobre determinados assuntos e às vezes parece que passou um furacão na mente da pessoa. Ela começa a falar de forma completamente confusa, embolada, sem nenhuma clareza. Isso muitas vezes significa que ela não refletiu sobre o que ela está falando. Então é como se os objetos da casa dela estivessem completamente bagunçados. Isso é extremamente comum. Então, de novo, não basta apenas ler. Você precisa ler e refletir sobre o que você leu. Não é a quantidade que importa, é a qualidade da leitura. Leia e reflita sobre o que você leu, se possível escreva sobre, porque o ato da escrita ajuda a organizar as ideias que você acabou de aprender e a eliminar ideias que você inicialmente achou que faziam sentido, mas quando você refletiu melhor, você viu que era uma roubada, que é uma ideia totalmente incompatível com o que você observa da realidade. E será que tem diferença entre o que eu aprendo durante uma conversa e o que eu aprendo lendo? Sim, tem muita diferença. Por quê? Primeiro, numa conversa, nós geralmente não temos interesse em tudo que a pessoa está falando. Além disso, por causa do teatro social que a gente tenta manter, nós muitas vezes estamos mais preocupados no que a gente vai falar do que com o que a gente está ouvindo. Então, nosso objetivo é impressionar as pessoas muitas vezes e a gente acaba perdendo a oportunidade de aprender. Porque a gente escuta menos do que fala, no geral. E você aprende quando você está com a boca fechada. Então, esse é um dos problemas da conversa. Além disso, como a nossa vaidade está ali envolvida, né, como o nosso orgulho está envolvido na conversa, se uma pessoa explica uma ideia mais de 2 vezes e você mesmo assim não entende, às vezes você não tem coragem de falar que não entendeu, porque isso pode passar a impressão que você tem dificuldade de compreensão. Já num livro, olha por que é mais interessante. Você pode ler a mesma ideia 500 vezes. Você pode, de certa forma, conversar com o autor. Você lê, não entendeu muito bem, volta, lê a página anterior de novo, para esclarecer algum ponto que ficou meio obscuro, depois lê mais uma vez, termina o livro, reflete sobre o livro, volta atrás. Então não tem nenhum problema, sua vaidade não vai estar relacionada com o processo de leitura. Então você não vai ter medo de voltar atrás em nenhum momento. E esse é um dos motivos que faz com que ler seja muito mais interessante para você obter conhecimento do que apenas conversar. Então, ler é enxergar o mundo sobre os ombros de gigantes. Você pode discutir com autores extremamente inteligentes que refletiram bastante sobre diversos assuntos. Você pode ler um livro sobre um autor que refletiu muito sobre o que é consciência, sobre como começou o universo, sobre como começou a vida. E aí você pode pegar os especialistas de diversas áreas diferentes e aprender com essas pessoas que estão no topo das suas áreas de conhecimento. E isso você pode fazer lendo. Mas se você quiser internalizar as ideias, de novo, leia e reflita sobre o que você leu. Mesmo que o processo de leitura seja um processo solitário, tente conversar com o autor. Quando o autor apresenta uma ideia A que você não acha tão interessante, tente mostrar por que ela não é interessante. Escreva. O autor falou isso, mas tem esse caso que ele não levou em conta. Mas você está levando. Então você, além de aprender com os autores, você está refutando as ideias. Você está melhorando, aprimorando aquilo que os autores estão falando. Já falei isso em outros vídeos, inclusive. Se você tem a posição política A, leia o que um autor escreve sobre a posição política B, desde que você considere que esse autor é inteligente. Tem autores inteligentes de todas as áreas. Não ache que porque você é ateu, só os autores que são ateus que são inteligentes. A mesma coisa para os religiosos. Até porque na prática você percebe que existem ateus extremamente inteligentes e nem tão inteligentes. Existem religiosos extremamente inteligentes e outros nem tão inteligentes. Autores que defendem uma determinada posição política muito inteligentes e outros nem tanto. Então, tem defesas de determinadas posições que são feitas por pessoas inteligentes. Se você não é conservador, você não vai ler um autor conservador. Você perde muito com isso.
porque algumas ideias desse autor conservador, mesmo se você não for conservador, podem abrir a sua cabeça, deixando a sua visão da realidade mais esclarecida. Você vai saber melhor o que esperar da realidade, porque você foi capaz de aprender mais sobre o mundo. Então, abra a cabeça para estudar autores de áreas totalmente diferentes e que discordam entre eles. Isso só vai engrandecer sua visão de mundo. Não escolha um determinado caminho e feche os seus olhos, eu só vou ler sobre isso, o resto tudo está incorreto. Todos os outros autores estão delirando. Quem é religioso está delirando, ou quem é ateu está delirando, quem é de esquerda está delirando, quem é direita está delirando. Isso vai dificultar demais o esclarecimento. E existem pontos negativos sobre a leitura? Claro, como qualquer coisa da vida, né? Primeiro que ler não é agradável. Tem incômodo físico, quando você sentar para ler, ou deitar numa rede, ou deitar num sofá, você vai começar a sentir dor nas costas depois de um tempo, é ruim para os olhos, incomoda ficar, né? Ler palavras pequenininhas, ficar focado ali, às vezes é chato. Já falei da coceira, dores nas costas, incômodo por ficar parado por muito tempo. Então ler muitas vezes não é agradável, mas o produto da leitura, que é uma mente mais esclarecida, isso é interessante. E também, gente, para terminar, ler vai te ajudar a pensar com clareza, que é algo extremamente difícil. Demanda muito, mas muito esforço, e o esforço contínuo, diário. Escrever, gente, não é uma coisa tão difícil. Muitas vezes a pessoa acha que não consegue escrever e que o problema está na escrita. O problema geralmente é em pensar com clareza. Pensar com clareza é complicado. Se você tem dificuldade de escrever, às vezes essa dificuldade é porque você não está conseguindo pensar com clareza. Então, para finalizar, leia, reflita sobre o que você leu para que você internalize aquele conhecimento, para que você coloque as ideias de forma organizada na sua mente e elimine as ideias que não forem interessantes, que você vai perceber que estão equivocadas, só que você vai perceber no momento em que você parou para refletir, tá bom? Então o recado de hoje era esse, gente. Muitíssimo obrigado pela atenção de vocês. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, dar like ou dislike no vídeo e deixar nos comentários. Vocês costumam ler como? Vocês leem os livros e depois escrevem sobre os livros, vocês param de ler um pouquinho para refletir, vocês têm costume de ler um livro inteiro sem parar para refletir. Quando vocês assistem vídeos, vocês param para refletir sobre o que foi falado, ou vocês assistem o vídeo inteiro e não conseguem coletar muito bem as informações que foram faladas ali. Responda para a gente no comentário, por favor. E deixem nos comentários, por favor, vocês sabem de outros malefícios da leitura? Será que ficar lendo os pensamentos de outras pessoas também é ruim para você, porque atrapalha você ter seus próprios pensamentos? O que vocês acham? E quais os outros malefícios da leitura que vocês conhecem? Então, de novo, muitíssimo obrigado pela atenção de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, gente!